Hail to the King. Se tem uma palavra que descreve esse disco, essa palavra com certeza é polêmica. Não fazia muito tempo que o Avenged Sevenfold havia perdido um de seus pilares, o baterista James "The Rev" Sullivan, e era o primeiro disco em que a banda não contava com a sua força criativa, com seu carisma incomparável e com a sua alegria que contagiava a todos ao seu redor. Se o Avenged Sevenfold era considerado um dos expoentes da nova onda do metal americano, muito desse mérito estava na genialidade criativa de The Rev. Só que Hail to the King é um soco na cara dos fãs, e por tantos anos acompanharam os trabalhos do Avenged. Subitamente a banda não era mais o que os fãs conheciam, estavam entregando um disco sem carisma, distante da sonoridade melódica, progressiva e teatral que eram tão presentes e marcantes nos trabalhos anteriores. Não por acaso, o Hail to the King é um dos álbuns mais criticados pelos fãs da banda. Mas existe um outro lado dessa história toda. Apesar de todas as controvérsias, o álbum foi um sucesso comercial e a faixa título, a Hail to the King, é a música mais ouvida da banda em praticamente todos os streams, além do disco ter ganhado premiações como disco de platina e vendido mais de 1 milhão de cópias. Hail to the King não é um disco como os outros feitos pelos Zakk Vengeance, pelo Matt Shadows, pelo Sinister Gate e pelo Johnny Christ. É um disco que mostra como o mundo corporativo que cerca as grandes bandas funciona, que deixa claro como os gravadores colocam a performance comercial em primeiro lugar frente à musicalidade. Hail to the King é um álbum corrompido pela indústria da música. Para entender toda essa polêmica envolvendo Hail to the King, temos que primeiro entender o que era o A7X até então e por que essas mudanças indignaram tanto os seus fãs. Se você não conhece, o Avenged Sevenfold é uma banda de metal californiana, foi fundada lá em 1999 e que mostra que desde o princípio a banda nunca teve medo de se reinventar, de mudar de sonoridade. O disco de estreia da banda, o Sounding the Seventh Trumpet, foi lançado em 2001 de forma independente. Nessa época, o vocalista Matt Shadows e o guitarrista Zakk Vengeance tinham apenas 19 anos. A sonoridade refletia um som ainda cru, vindo da mistura de influências do punk, do grunge americano, que estavam em alta ali nos inícios dos anos 2000. É um disco mais seco, com músicas baseadas em riffs mais diretos, que se alternam com os vocais guturais do Shadows. Não há solos de guitarra, já que também era uma característica do movimento punk rock ter uma certa aversão ao virtuosismo. O destaque desse álbum fica para o baterista The Rev, que apesar da pouca idade na época da gravação, as músicas têm linhas de bateria muito marcantes, muito groove, com muitas ghost notes e explosões de pedais duplos, fruto das referências do mundo do metal que o The Rev trazia para a banda. Com Seventh Trumpet, nascia ali o primeiro conceito do que seria o A7X. Guitarras agressivas, bateria virtuosa, vocal incomparável de Shadows, com sua capacidade de transitar entre o lírico e o gutural, e composições carregadas de referências épicas e bíblicas. Já o Waking the Fallen, de 2003, seria o primeiro disco com a formação completa, após se juntar ao grupo baixista Johnny Christ e o guitarrista Sinister Gate. O som ganhou corpo com a adição de linhas lead do Sinister, e apesar do som ainda ser de uma banda imatura e inexperiente, os dois discos iniciais seriam a porta de entrada para que o Avenged se popularizasse e, de quebra, ainda garantiriam um contrato assinado com a Warner Bros. Records, uma das maiores gravadoras da indústria da música. Se você não conhece a Warner Bros. Records, nessa época eles já tinham sido responsáveis por produzir bandas como Metallica, o icônico disco Master of Puppets, e outras bandas de peso como System of a Down, Pantera, Linkin Park, só para citar alguns nomes. Em 2005, a Warner Bros. Era simplesmente a gravadora número 1 em vendas de álbuns nos Estados Unidos. E a parceria da Warner com os californianos renderia os dois principais álbuns que colocariam a banda no topo das paradas da cena do metal alternativo. Os álbuns City of Evil, de 2005, e o Self-Titled, de 2007, que também é conhecido como Avenged Sevenfold, o álbum branco ou o auto-intitulado, são os álbuns que marcaram a transição da banda desse movimento metalcore e ainda punk rock para um heavy metal mais moderno, mais melódico e com muita influência do metal progressivo. Em City of Evil, Matt Shadows trocou os vocais guturais por linhas mais expressivas e rasgadas, com mais drive, e aproveitando da sua extensão vocal, mas sem ser necessariamente gritando. Já no Self-Titled, expandiram ainda mais esse conceito de ser uma banda progressiva, com uso de assinaturas de tempos exóticas e harmonias complexas, bem parecido com o que o Dream Theater faz, por exemplo, além de flertar com gêneros distintos. Até country rolou nesse álbum na faixa Afterlife. E dessa fase saíram os grandes hits da banda, como Bad Country, Beast and the Harlot,
e a ópera épica A Little Piece of Heaven. O fato é que City of Evil e Self-Titled foram os álbuns que lançaram a Avenged Sevenfold ao sucesso comercial, com diversas certificações de disco de platina e de ouro. A banda foi incluída em turnês pela América do Norte, com bandas como Guns N' Roses e Metallica, além de participar de festivais importantes como o Download Festival, o Rock am Ring e o icônico Ozzfest de 2006. É uma pena que esses seriam os últimos trabalhos do The Rev. Na fria manhã de 28 de dezembro de 2009, o baterista James The Rev Sullivan foi encontrado inconsciente em sua residência em Huntington Beach, Califórnia. Segundo a declaração do chefe da polícia local, foi inicialmente considerada a possibilidade de morte por causas naturais. O laudo toxicológico apontou que The Rev sofreu de intoxicação aguda por múltiplas drogas, que foi agravado por uma condição de saúde prévia de cardiomegalia. O sepultamento de James foi feito em uma cerimônia privada em janeiro do ano seguinte. Science conta que depois que receberam a notícia da morte de The Rev, todos se reuniram na casa do vocalista Matt Sheldos, junto com suas esposas, namorados, tomados de tristeza e de luto. The Rev era um cara que estava sempre alegre, brincando e tirando sarro dos outros. Era difícil se sentir pra baixo na presença dele. Depois que o choque inicial diminuiu, era hora para os 4 remanescentes da banda tomarem uma difícil decisão. Era justo que o Avenged Sevenfold continuasse sem o The Rev? Em entrevista ao Deathbed News, Science contou que nesse momento o Avenged Sevenfold estava prestes a acabar. Entretanto, The Rev havia deixado pronto um último trabalho, algumas demos e gravações para um novo álbum, incluindo uma música chamada Death, que havia sido apresentada para a banda 3 dias antes da sua morte. A faixa era uma balada emocional e dramática, conduzida por uma melodia em piano, e a letra, traduzida livremente, parece uma carta de despedida de Jimmy. Dei-lhe tudo o que tinha para dar. Encontrei um lugar para descansar minha cabeça. Embora eu possa ser difícil de encontrar, ouvi dizer que há paz do outro lado. The Rev também havia escrito pelo menos metade do material que seria posteriormente gravado no próximo disco do A7X, Nightmare, lançado menos de um ano após a morte de The Rev. Mark Portnoy, que era um dos ídolos de The Rev, foi convidado para gravar as linhas de bateria como uma forma de homenagem à memória de The Rev. Portnoy gravou o disco em cima das demos deixadas por The Rev, muito respeitosamente adicionando alguns detalhes e complementando trechos que haviam ficado inacabados. The Rev tinha 28 anos quando nos deixou e nunca pôde tocar bateria na gravação do álbum Nightmare, que se tornaria uma de suas maiores obras como compositor, além dos maiores sucessos comerciais da banda. Nightmare foi lançado em 27 de julho de 2010 e vendeu mais de 160 mil discos logo na primeira semana, o suficiente para ficar no primeiro lugar da lista da Billboard. As faixas do disco incluem o Fiction, a música melancólica escrita por The Rev, e os grandes sucessos Nightmare e So Far Away, que foi escrito como uma homenagem póstuma dos membros remanescentes para o Jimmy. Portnoy, entretanto, não tinha intenções de seguir com a Avenged e de compor novos trabalhos com o grupo. Sua participação havia sido uma simples forma de honrar a memória de The Rev. Ele deixou a banda no final de 2010. E em janeiro de 2011, o A7X anunciou que Aaron Elejay iria se juntar ao grupo para a turnê do álbum Nightmare. Contratado como músico de turnê, era esperado que Elejay tivesse técnica e competência o suficientes para reproduzir as linhas de bateria de seus antecessores de peso. Logo no primeiro teste, os integrantes do Avenged ficaram impressionados com a sua agilidade e a fidelidade da transcrição das músicas. Fizeram mais algumas sessões com ele e sentiram que ele era a pessoa perfeita para essa nova fase da banda. Em entrevista ao Revolver Magazine, o baixista Johnny Christ disse que a turnê do Nightmare era um band-aid muito pequeno na ferida de perder o The Rev, mas poder ver os fãs e tocar pra eles foi uma boa ajuda no processo de recuperação do luto. Perto do fim da turnê, tocar estava ficando divertido novamente, mesmo sem The Rev, então o grupo decidiu retornar pro estúdio para gravar um novo trabalho. E para isso o grupo iria efetivar o Arden como membro do Avenged Sevenfold em 2003, e esse seria o primeiro trabalho do Avenged em toda a discografia que não contaria com as contribuições do James Sullivan. Nascia aí o polêmico Hail to the King. As faixas de Hail to the King são diretas e como um soco na jugular, como escreve a crítica da Revolver Magazine. Toda a habilidade técnica da banda foi canalizada para um som que lembra muito os clássicos do rock, como o Black Album do Metallica e o Appetite for Destruction do Guns N' Roses. Questionado sobre a mudança de sonoridade, Shadows disse que havia sido uma decisão coletiva da banda, que eles queriam fazer um disco que lembrasse mais a sonoridade dos clássicos do rock, com riffs de guitarra marcantes e linhas de bateria com grooves lineares, ao invés de explosões de nota.
Eles estudaram o estilo de composição de bandas consagradas como Iron Maiden, Scorpions, UFO, AC/DC e encontraram músicas com construção complexas, mas que ainda assim eram harmoniosas, ao contrário do que a banda fez em todos os seus trabalhos anteriores. Segundo a análise do Sinister, no passado eles não conseguiam se concentrar em criar algo simples e direto. No processo de composição, as músicas cresciam em meias ideias que eram adicionadas e o resultado eram faixas que começavam de uma forma, se transformavam no meio e terminavam totalmente diferentes, enquanto os clássicos eram concisos e coerentes às fórmulas que se propunham a usar. Talvez o ponto que mais desagradou ao público fiel do Avenged foi a drástica mudança de sonoridade da bateria. Os padrões ultra complexos e artísticos da bateria desapareceram, sendo substituídos por levadas mais vigorosas, simples e diretas. Shadows diz que essa simplificação foi intencional, principalmente para que a bateria soasse mais como nas gravações do AC/DC e do Led Zeppelin, em que a guitarra é o principal elemento, mas a bateria que está em cima e trazendo todo o direcionamento da música. E essa mudança foi estranha até pro Arin, tendo sido originalmente convocado para reproduzir fielmente os arranjos complexos e intricados de The Rev e de Portnoy. Durante a gravação do Hate the King, o baterista foi instruído a não tocar como The Rev, algo que nem ele entendeu na época. Gates chegou a brincar que isso deixou o Arin decepcionado. Durante as gravações, Shadows e o produtor Mike Elizondo, que também havia produzido Nightmare, precisavam constantemente pedir para que o Arin mudasse seu estilo de tocar, em direção a simplificar suas linhas e retirar o groove e o funk em excesso. Em uma entrevista recente a Loudwire, quando perguntado sobre o disco, Shadows disse que o Hate the King foi uma resposta reacionária ao fato de que eles eram uma grande banda, mas que nenhuma de suas músicas podia ser tocada em lugares que eles iam, como se eles não tivessem nada que se comparasse ao AC/DC ou ao Black Album do Metallica. Então começaram a se aproximar muito de suas influências, de forma bastante evidente, nessa versão idiotizada do rock. Talvez essa influência mais próxima dos grandes nomes do rock tenha sido levada um pouco ao pé da letra demais. Algumas mídias especializadas e alguns fãs mais hardcore chegaram até a sugerir que as faixas This Means War e Shepherd of Fire, do Hate the King, haviam possivelmente plagiado as músicas dos clássicos consagrados do Black Album do Metallica, Sad But True e Enter Sandman, principalmente pelo quanto que os riffs principais dessas músicas se parecem uns com os outros. Independente de toda a repercussão negativa, o Hate the King vendeu quase 160 mil cópias logo na primeira semana e levou a banda ao topo das paradas da Billboard e do UK Album Charts. O single Hate the King foi certificado com 3 vezes Platinum nos Estados Unidos, além de ser a música mais reproduzida da banda em diversas plataformas de streaming. Algumas estimativas públicas sugerem que o álbum já ultrapassou a marca de 1 milhão de cópias vendidas globalmente, sendo um dos álbuns mais bem sucedidos da banda em termos de alcance comercial e certificações. Apesar do sucesso comercial de Hate the King, em julho de 2015 decidiram por demitir o baterista Arin LeJay, alegando diferenças criativas. O que vem em seguida surpreendeu ainda mais. A banda contratou o Brooks Wackerman, baterista do Bad Religion, e que era uma das inspirações para The Rev. Com a nova formação, o Avenged romperia o seu contrato com a mega gravadora Warner Bros., invocando a chamada cláusula de 7 anos, para então lançar o seu novo disco The Stage, com a gravadora Capitol Records, em 2016. Essa saída, é claro, renderia pano pra manga em uma disputa judicial com a Warner Bros. Apesar de toda a intriga, não há notícias públicas sobre que fim levou essa briga judicial entre a Warner e o Avenged, e em 2023 o Avenged retornou à Warner para gravar e lançar Life is But a Dream, 8º trabalho de estúdio do grupo, que rende assunto para um próximo vídeo. O ponto não é julgar se o Hate the King é um álbum pior ou melhor em relação aos trabalhos anteriores do Avenged, porque obviamente isso é uma questão extremamente subjetiva, mas é no mínimo estranho ver uma guinada tão brusca em uma direção tão oposta ao que foram os trabalhos anteriores, que consagraram a banda. Por mais que as entrevistas nos digam que foi feito de forma voluntária e intencional pelos músicos, exceto o Arin, claro, existe toda uma linha de debate que discute se a mudança de sonoridade não foi, na verdade, motivada pelos interesses comerciais da Warner Bros. Em rentabilizar sobre a crescente popularidade da banda, que explodiu ainda mais após a morte do The Rev e o álbum Nightmare. Afinal, um disco mais simples, seco e no estilo do
dos clássicos, soa como uma intenção de abranger novos públicos, principalmente o público mais mainstream, que antes não se identificava com o som progressivo do Avenged. Hate the King é um álbum corrompido, desvirtuado, feito não para ser uma obra-prima e uma manifestação artística, mas sim com o propósito de ganhar dinheiro, muito dinheiro. O que a discografia da Avenged Sevenfold nos ensina sobre a indústria da música? Uma banda que começou no underground, passou por mudança de formação, evoluiu seu som, adicionou linhas de guitarras melódicas em cima dos riffs agressivos, testaram o metal progressivo e o experimental, fizeram músicas épicas longas, músicas comerciais curtas, seguindo as fórmulas estabelecidas no mercado. Passaram pela perda trágica de um cara que era mais do que simplesmente o baterista da Avenged Sevenfold. Era um grande amigo, um músico de alto escalão e um dos motores criativos da banda. Superaram o luto, voltaram triunfalmente e começaram uma nova fase da banda. No fim, tal qual experimentaram inúmeras mudanças ao longo de sua carreira, a banda tomou a decisão de se arriscar em direção a uma mudança que nunca saberemos de fato se foi um desejo genuíno ou um mero fruto da soberba. O sonho de ser reconhecido como um clássico do rock é válido. Não é exagero dizer que o Avenged Sevenfold é uma das maiores bandas de metal pós anos 2000, mas essa decisão cobrou seu preço. Ficará sempre marcado na história do Avenged Sevenfold. Mas me diz aí nos comentários qual que é o seu álbum favorito do Avenged e se você acha que a indústria realmente corrompeu esse álbum Hate the King. Qual que é a sua opinião? Não deixe de se inscrever no canal, deixar sua curtida, compartilhar esse vídeo com seus amigos e fãs do Avenged. Até a próxima!